sério, fala sério. Fala galera, estamos aqui para mais um podcast Fala Sério. Hoje conversando aqui com o professor Divanei Fernandes, que trabalha aqui no nosso EBD, nosso departamento de Escola Bíblica. E o nosso tema é Vivendo na Terra como no Céu. Eu sou o Pedro Loureiro, você já me conhece. E agora sobre o nosso convidado. Divanei, pode falar um pouco sobre você, o que você trabalha? E aí galera, tudo bom? Paz do Senhor para todo mundo que nos escuta aí nesse podcast, Fala Sério. Como o Pedro muito bem aqui falou, eu trabalho aqui na Escola Bíblica Dominical, tanto como professor quanto nas atividades concernentes à EBD. Eu costumo dizer que a EBD é um bichinho que nos morde, depois que nós somos mordidos, nós damos a nossa vida aí pelo ensino bíblico. Então é um prazer estar aqui, espero que esse tema possa te ajudar de alguma forma e que eu possa contribuir também para a sua vida espiritual. Amém. Então estamos aqui com o mestre Edivanei, vocês viram que hoje vai ser de alto nível, como sempre é o nosso podcast. Sobre esse tema, Vivendo na Terra como no Céu, esse é um texto que Jesus, quando ele está conversando com os discípulos, que ele diz em Mateus 16, onde ele fala que, no versículo 19, ele diz assim: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligado na terra será ligado no céu. Tudo quanto ligado na terra será ligado no céu. Como é isso de ligar algo a Deus, ligar algo aos céus? Como que funciona essa questão? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que trabalhar aí é a questão, inclusive, do verbo ligar. É algo que a gente deve se atentar bastante quando a gente fala sobre esse assunto, porque isso tem algumas vertentes para o nosso olhar. Primeira coisa é a gente identificar que existe um contexto diferente do que tem em Mateus 16, aí no versículo 19, e do que a gente encontra no capítulo 18, verso 18. Primeiro, esse versículo que você acabou de ler, ele está bem claro que existe aí uma designação de Jesus Cristo para os apóstolos. Então eu diria que a palavra responsabilidade é o que vai nortear essa fala de Jesus. Então a ligação está em Jesus designar algo, e os apóstolos, enquanto multiplicadores daquilo que Jesus direcionou para que nós pudéssemos ser embaixadores de Cristo aqui nessa terra e proclamássemos o reino, a gente vai entender exatamente isso, tá? Então a ligação, tá? Ela está ligada no versículo 19 do capítulo 16 à responsabilidade dos apóstolos. Já no capítulo 18, versículo 18, o que a gente tem, na verdade, é uma dotação de autoridade da igreja para desempenhar esse papel. Então vamos dizer que, inicialmente, o que Cristo fala, estando ligado aos apóstolos, seus discípulos e aos ouvintes iniciais, em relação à responsabilidade. Depois, no capítulo 18, algo ligado à responsabilidade. Antes de eu passar para você, para poder você dar continuidade no que a gente está falando, eu, como milito na área do direito, é interessante que essa palavra ligar, a gente utiliza muitas das vezes liame. O liame, na verdade, é utilizado como se fosse um nexo de causalidade em relação a um fato. Então, quando fatos eles se ligam de uma forma, eles têm um liame. Isso significa que eles estão presos. Então é interessante que quando Jesus ele vai designar tanto a questão da responsabilidade dos apóstolos quanto dar autoridade à igreja, nós estamos dizendo que essas pessoas ou a igreja, enquanto corpo de Cristo, elas estão se prendendo ao propósito de Deus para poder proclamar o reino e implantar o reino aqui na terra. Pegou aí, adolescente. Então, algo que é muito interessante, porque o ligar é a ideia de uma liga, que era uma união entre metades diferentes, uma liga que liga uma coisa a outra, Hoje em dia tem a ideia de ligar por causa da tecnologia, dos aparelhos, de tecnológica. Vou ligar a televisão, vou ligar o videogame, vou ligar o celular. Então, o contrário de ligado, desligado, algo que está fora de conexão, algo que está fora da realidade muitas das vezes, algo que está fora também do seu propósito, porque quando você compra um aparelho, ele foi criado para estar ligado e estar em funcionamento a partir daquilo que o seu desenvolvedor planejou para estar. Pensando também um pouco nessa ideia de ligar como algo que está em funcionamento, como algo que está cumprindo uma missão. A gente pode também comparar isso com a nossa vida, com a palavra de Deus. Existe algum ensinamento sobre isso? Eu estar ligado com Deus a ponto de ir ligado em Deus, naquilo tipo assim, estou vivendo isso, tenho que viver, eu não estou alheio ao propósito de Deus na minha vida? Exatamente, Pedro. Se Jesus ele nos direciona acerca dessa necessidade de ligação, ele está falando claramente que as nossas vidas aqui na Terra,
ela vai gerar uma interferência em relação ao mundo espiritual e ao mundo celeste. Então, vamos atentarmos, por exemplo, ao que a gente encontra, né, no livro de Hebreus, no capítulo 12, né, eu vou parafrasear, mas a tônica, né, do que a gente tem em Hebreus capítulo 12, versículo 2, né, 1 e 2, é exatamente nós estarmos com os olhares fixos para Cristo, no sentido de nós enfrentarmos, seja lá qual for a adversidade. É muito interessante que uma coisa que surge muito para os jovens e adolescentes é que essa ligação com Cristo, essa ligação com Deus, né, a prática daquilo que a palavra nos coloca como parâmetro, isso interfere na sua vida prática e com a sua santidade. Então, como que o adolescente pode se utilizar dessa ligação, né, com Deus para poder ele livrar a sua vida de uma prática de pecado? Então, seria possível, de fato, né, você adolescente, você jovem, ou até mesmo a gente, entender que essa ligação pode nos tirar do caminho do pecado? Óbvio. Então, o que está sendo dito aqui em Hebreus é exatamente isso, né? A perseverança, né, em relação à sua vida, à sua caminhada, ela deve ser com os olhos fitos em Cristo, isso é, com os olhos atentos, concentrados, direcionado única e exclusivamente para Cristo, porque de Cristo vem os maiores exemplos, vem as maiores direções para que a gente possa caminhar dessa forma. Então é muito interessante, porque esse versículo também ele vai abordar não Jesus no sentido divino, né? Jesus, ele, quando veio aqui, ele veio, deteve duas naturezas, tanto a divina quanto a humana, e o versículo ele faz menção sobre Jesus enquanto Filho do Homem, uma relação clara sobre a humanidade de Cristo. Isso significa o quê? O que está sendo colocado pelo autor aos Hebreus é que nós devemos atentar para a vida humana de Jesus Cristo, porque de fato ele sofreu, passou e sobrepôs qualquer situação no mundo terreno para nos demonstrar que ele de fato é um referencial e que de fato ele é quem nós devemos olhar para poder seguir a nossa vida e ter essa ligação perfeita aí com Deus. Jesus é o nosso maior exemplo, é a nossa maior referência, é ele que pauta o caminho pelo qual nós vamos andar, nós vamos caminhar. E pensando nisso, a gente sempre traz essa ideia de o exemplo de Jesus, e como você falou, de ficar ligado, de ficar olhando pro céu. O apóstolo Paulo também fala sobre isso em Colossenses 3, né? De focar nossos olhos na realidade do céu, naquilo que é do céu, naquilo da nossa vida que está com Jesus, não está aqui. Mas como que eu posso pôr isso em prática? Como que eu posso estar ligado com Deus no meu dia a dia? Cara, você que está aí na escola, você está perguntando, como é que eu posso me manter ligado com Jesus aqui? Com tanta coisa que aparece para me tirar desse foco, com tantos pensamentos, vontades que vêm para me tirar do foco de Cristo, como que eu posso me manter firme na rocha e olhando só para Jesus? Eu quero dizer para você o seguinte: se Jesus ele falou acerca dessa ligação, e uma, né, das questões que está totalmente concernente é a questão da responsabilidade e autoridade. Então, no âmbito da sua vida escolar, na sua faculdade, seja o ambiente que você estiver inserido, lembre-se, você vai ser confrontado por aquilo que não condiz com a palavra. Logo, você vai lembrar o quê? Da responsabilidade que você tem, dada pelo próprio Cristo, por você ser igreja, para poder ir de contra isso. Então, ao mesmo tempo em que você vai ser um responsável em proclamar essa palavra, você vai discordar dessa outra oposição a qual vem sobre a sua vida. E a outra é a palavra que eu falei anteriormente, é você lembrar que você tem autoridade concedida por Jesus por ser igreja. Então, como eu falei, se existir de sua parte concordância em relação à palavra de Deus, você vai estar praticando com responsabilidade a sua vida e vai ter autoridade para poder discordar daquilo que não provém de Cristo. Então, é você se manter na palavra, se manter no seu maior exemplo, que é Cristo, e viver uma vida sem titubear em relação a isso que foi dado como direção por Jesus Cristo. Pegou aí? Então grava isso que você ouviu aqui, porque é importantíssimo para a sua vida, né? Uma das questões também que a gente pode trazer em relação a isso é que a vida cristã não é singular, né? Não é sozinha, não é eu com Deus. A igreja tem um propósito aqui na Terra de influenciar o mundo, né? De trazer pessoas para a salvação, de fazer pessoas conhecerem a Cristo como, né, a igreja também conhece.
né, que quando você ganha alguma coisa nova, quando eu ganho um presente, recebo alguma coisa, eu quero logo compartilhar isso com outra pessoa. Eu falo, caraca, olha aqui, né, olha o que eu ganhei, olha o celular que eu ganhei, olha a roupa que eu comprei agora. É sempre aquilo que é bom a gente sempre quer compartilhar, né? A coisa ruim a gente não compartilha, mas a coisa boa a gente quer compartilhar. E como que eu posso fazer, né, eu estando ligado com Jesus, como eu posso fazer para ajudar uma pessoa a compartilhar Cristo, para ajudar uma pessoa a se ligar com Jesus também? Como que eu posso fazer isso no mais diversos ambientes, seja na minha casa, às vezes você tem pais aí que ainda não são cristãos, tem parentes, primos, irmãos na sua escola, como que, né, a gente pode ajudar eles, maninho, a entender que eles podem sim ajudar uma pessoa a se ligar com Jesus e a estar na mesma sintonia que eles têm com Cristo. Então vamos lá, partindo do ponto do que a gente conversou anteriormente, você agora tem uma responsabilidade de fato de quem provou algo novo, diferenciado, isso torna você alguém com a responsabilidade, como foi dito aqui, de transmitir isso. Pense numa coisa, a sua vida terá que ser uma vida retilínea, né? Provérbios 4, verso 27, aí na abertura, vai falar sobre você não se inclinar nem para a direita nem para a esquerda. Então, seria você ter uma vida consistente, coerente numa direção. E aí, como que você pode ajudar, né, alguém em relação a essa pessoa se ligar ao céu? Primeiro é você demonstrar que aqui na Terra é possível você ter uma vida condizente com os princípios da palavra. Porque, como foi dito, se a sua vida aqui na Terra tem influência no mundo espiritual, significa que essa sua postura de não se inclinar nem para a direita e para a esquerda, que significa você estar de pé, coerente, seguindo numa direção, vai fazer com que você seja um referencial. Então essa é a palavra. Se você quer ajudar alguém a se ligar no céu, não será por uma imposição acerca daquilo que você acredita ou daquilo que você tem fé. Vai ser por conta do teu testemunho, vai ser por conta da sua conduta de vida. Algo interessante, né? A Bíblia, ela é maravilhosa quanto a isso, porque talvez se nós tivéssemos apenas o exemplo de Jesus, nós poderíamos falar assim, bom, mas Jesus, dotado da natureza divina, é fácil, ele suportou dezenas de coisas, mas no fundo, né, você poderia pensar dessa forma, no fundo, ele é Deus, né, ele veio a esse mundo como Deus também, então, beleza, maravilha. A gente sempre traz exemplos, né, de outros homens de Deus, a Bíblia nunca vai encobrir, né, os defeitos e as limitações do ser humano na Bíblia, e também vai trazer sim muitos exemplos pra gente. Interessante, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai trazer algo que me chama muita atenção, porque ele vai falar sobre as pessoas serem imitadores dele como ele é de Cristo. Quer dizer, ele poderia muito bem falar o que eu falei anteriormente, olha para Cristo, porque Cristo é o exemplo, Cristo é o referencial, e aí você faz o que ele fez, porque você não tem como errar na sua ótica de visualizar um referencial. Mas o apóstolo Paulo, ele vai ter a ousadia de falar para que as pessoas possam imitar a ele, porque ele de fato tem buscado, né, para mostrar para aquelas pessoas, por intermédio da própria vida dele, que ele é um referencial. Então a pergunta é para você que está nos escutando, você teria essa ousadia de falar para esse seu amigo que você quer ligar ele ao céu, de que seria possível ele olhar para a sua vida para poder ele te imitar, porque você tem a certeza de estar sendo um imitador de Cristo? Porque essa é uma grande indagação. Se somos cristãos, e cristãos significa ser pequenos cristos, olha aí a responsabilidade mais uma vez. Temos uma responsabilidade muito grande. Então, quando a gente fala de qualquer coisa que venha a trazer à tona essa nossa ligação com o céu, ao mundo espiritual, à vontade de Deus, não tem como eu fugir de uma vida que seja pautada nas diretrizes da palavra. Então, que nós possamos ser ousados como o apóstolo Paulo, para poder sermos de fato um referencial, porque se somos um referencial, a nossa palavra de fato voltada para a direção do que está na Bíblia, ela terá um efeito muito grande para levar essas pessoas, o seu amigo, o seu colega, aquela pessoa que você convive no colégio, na faculdade, ou seja, lá no seu trabalho, para poder de fato você ligar essa pessoa à vontade de Deus e ligar ela ao céu, ao mundo espiritual. A palavra de Deus nos declara que, em Efésios fala muito sobre isso, que o mundo ele corre numa direção contrária, né, da vontade de Deus. Então a gente vê que assim, as pessoas elas estão cegas, elas estão sendo conduzidas ao erro, né? A própria mentalidade, o pensamento do ser humano é contrário
ao da vontade de Deus. Então assim, o cristão não precisa, né, se impor, se colocar sobre os outros, e querer forçar a pessoa. Ela só precisa se posicionar, só precisa se pôr, né, não se impor. Se você reparar na correnteza de um rio, se você pôr uma pedra ali, uma pedra grande, né, uma pedra grande o suficiente para não ser levado pelo rio, uma pedra grande e pesada, se você colocar ela no meio do rio ali, ela vai abrir, ela vai cortar aquela correnteza ali e as águas vão passar pelo lado dela, sabe? Nós somos assim, nós somos as pessoas que vamos contra a correnteza, vamos na contramão do mundo, sabe? Sobre o que você falou sobre Paulo, eu vi uma vez uma alusão assim, que é muito interessante, você de casa presta atenção, que diz que se ser cristão fosse crime, né? Fosse um crime, né, pela lei dos homens, no nosso país, Brasil aqui, fosse crime ser cristão, será que você seria preso? Será que você seria acusado? Sabe? Será que nós, quando vivemos na nossa vida, nós demonstramos Cristo realmente? Muitos adolescentes têm a pressa, têm a fome de evangelizar, de pregar o evangelho, mas não entendem que ser testemunha de Jesus verdadeiramente, né? Ter um bom testemunho, ser referência, viver aquilo que fala, é muito maior e primordial para poder pregar o evangelho. Gente, tudo que é bom dura pouco. Estamos chegando aqui ao fim de mais um Fala Sério, mais um podcast. Eu tenho certeza que se você ouviu aqui até o final, você foi muito abençoado, né, pelas palavras, sabe as palavras do Mestre Vaninho, finais. Esse tema para encerrar, né, essa nossa conversa. Então não desliga, espera aí, estamos chegando no final já. Isso aí, Pedro. Dizer que é um prazer sempre aqui cooperar com vocês, né? Tenho certeza que estamos vivendo aí um tempo maravilhoso, né? Então, tá aqui também a minha admiração aí por você, um jovem focado na palavra, né? Conte sempre comigo e agradecer você que aí tá do outro lado escutando até agora esse podcast. E lembre-se, se você quer se ligar a Deus, é por intermédio da prática da sua vida que você vai conseguir isso. Nenhuma situação ligada a questões místicas ou apenas espiritualística vai fazer você chegar até lá, se não for por intermédio da palavra, se não for por intermédio de uma vida prática com Jesus. Deus possa abençoar a sua vida aí e até a próxima. Então pega essa palavra aí, guarda no seu coração e espera. Ó, toda semana a gente tá lançando vídeo, alvoroço, tá lançando podcast, sabe? Se liga no nosso canal, curte, compartilha, manda para seus amigos, manda para todo mundo, sabe? Fica na rua lá distribuindo o link para você, as pessoas assistirem. E outra coisa, eu falo de novo, que como diz o nosso pastor, repetição pedagógica. E assim, todo domingo de manhã, às 9h30, nós temos a EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Se você ouve aqui o nosso podcast, se você gosta, se você se interessa e tem cada vez mais desejo de aprender a palavra de Deus, não deixe de vir. Acorda e vem, crente. Vem, pelo amor de Deus. Você vai gostar, você vai aprender e você vai ser muito edificado, muito transformado, né, pela EBD, com tudo que ela traz, todo o conhecimento, tudo que você vai aprender aqui é muito importante. Valeu, fica com Deus, até a próxima. Você ouviu Fala Sério, um programa da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.